Sabe aquela conversa que todo mundo tem no elevador, no grupo de condomínios ou depois de uma assembleia bem acalorada? Agora ela virou podcast. Eu sou a Carol, síndica, e esse é o Conversa de Condomínio, um espaço destinado para trocar ideias, tirar dúvidas e conversar sem complicação sobre a vida em condomínio. E hoje, como nosso primeiro tema, a gente vai conversar sobre a tão temida prestação de contas. E como nossa convidada especial, nós temos uma CEO de administradora de condomínios, referência no mercado condominial. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí do que é viver em condomínio, né? Os desafios que a gente tem aí no dia a dia de condomínios. E antes de falarmos de números, Cláudia, vamos falar de pessoas. Como que você começou na área condominial? Eu venho de um setor financeiro, de business, de formação de business, de planejamento empresarial. E trabalhando nesse setor, nós fomos recebendo convites aí para entrar no condominial e a gente gostou muito desse nicho. É trazer esse business, trazer toda essa organização, planejamento de uma empresa para que funcione dentro de um condomínio organizado, para fazer isso fluir aí como condomínio. Começamos como Grupo Unicom, né? Estamos ainda atuando como Grupo Unicom, mas passando por um processo de transição, de mudança de marca, aprimorando aí todos os dias e trazendo mais novidades sempre para os condomínios. E considerando essa mudança de marca de Unicom, passa a ser o quê? Estamos agora como Grupo Univale, né? O Univale vem para somar aos condomínios, trazendo informação aos síndicos, trazendo um pouquinho de mentoria, trazendo alguns desafios para síndicos, gestores, trazendo uma inovação para esse mercado condominial. Que maravilha, a gente precisa disso no mercado, viu, Cláudia? Que bom poder contar com você, com essa inovação que vai muito contribuir para nós como síndicos. Cláudia, falando em questão de administradora, qual é o maior desafio hoje que você, como administradora, enfrenta? Eu acho que a nossa maior dificuldade, ou o maior desafio que uma administradora tem, é conseguir equilibrar a relação entre administradora, síndico e moradores. Os condôminos são os proprietários de um condomínio, eles formam a coletividade de um condomínio, o síndico é o gestor. Então, algumas pessoas ou alguns condôminos têm essa impressão já formada, né, de que a administradora trabalha para o síndico, e na realidade a gente atende ao condomínio. Temos uma relação mais próxima com o síndico, ele é o gestor, ele toma decisões, com ele que a gente trata dia a dia de movimentação de contas, mas trabalhamos para o condomínio. O nosso objetivo é trazer a coletividade no todo, cuidada por uma administradora, com informação o tempo todo. Essa dificuldade aí de equilibrar essa relação, acho que é o que a gente sente mais dificuldade. Eu imagino que deve ser um grande desafio para a administradora, porque já existe um preconceito, né, da questão de que a administradora ela está ali trabalhando para o síndico, quando na verdade, como você bem pontuou, ela trabalha em prol da coletividade. E Cláudia, pegando esse gancho, né, do trabalho da administradora, e aí entrando na questão de prestação de contas, porque muito se fala prestação de contas, mas afinal, o que é uma prestação de contas? Vamos lá, Carol. Prestação de contas é a temida assembleia de todos os síndicos, né? O que é fazer a prestação de contas, se vai ser aprovado ou não. Mas prestação de contas nada mais é do que apresentar para os moradores tudo o que o gestor fez durante um ano. Tudo que ele desenvolveu para o condomínio, onde foram aplicados os recursos dos condôminos. Então, organizar tudo isso, mostrar tudo que foi feito, é fazer uma prestação de contas, é levar para uma assembleia essa apresentação do que foi realizado durante um período de gestão. Então, essa prestação de contas ela é uma comunicação Exato. da gestão com os condôminos, da onde foi colocado aquele dinheiro que foi pago durante todo o ano, cumprindo aí as obrigações do condomínio. Exatamente. O síndico ele é eleito como gestor, ele faz uma gestão em nome de todos. A gente faz uma assembleia de previsão orçamentária, formamos uma previsão
com tudo aquilo que o condomínio tem de compromisso, com todo o planejamento que ele tem para executar durante um período, isso gera uma taxa condominial. Essa arrecadação é feita de cada unidade, isso soma um volume para o síndico mensalmente e ele aplica isso de acordo com esse planejamento pré-definido. Então, ele executa essa gestão, ele traz essa gestão muito organizada durante um ano ou um período específico, e ao final desse período ele presta conta a todos os condôminos. E essa prestação de contas, ela é feita quantas vezes ao ano? Geralmente uma vez ao ano. A gente faz uma previsão orçamentária no início de ano e é para que ela fique ou ela permaneça durante o ano todo, siga um planejamento para aquele ano e ela volta no início do ano seguinte, geralmente nos 3 primeiros meses, como prestação de contas do que aconteceu, de onde esses recursos foram aplicados, o que foi desenvolvido para o condomínio, o que de investimento foi feito no condomínio. Ele segue um planejamento. O gestor segue tudo isso que foi pré-estabelecido, cuida do condomínio, né, de todos os condôminos ali durante um ano e faz essa prestação de contas no início do ano seguinte. E, geralmente a Assembleia de Prestação de Contas ela já traz a prestação do que foi realizado e a previsão orçamentária para o próximo exercício. Então, considerando que eu levo essa prestação de contas para a Assembleia, que é a coletividade ali presente, quem faz essa aprovação dessa prestação de contas? Muito boa a pergunta, porque às vezes num condomínio se confunde isso, né? Porque a gente tem eleito um conselho fiscal para fiscalizar as contas do síndico. O conselho ele faz um apoio, muitas vezes ele é consultivo também, mas no papel de fiscalizador, ele fiscaliza as contas de todas as ações que o síndico tem como gestão, em tudo que o síndico aplica de recurso desses condôminos. Mas ao conselho cabe emitir um parecer. Ele pode dizer se ele é favorável ou se ele é contra a aprovação das contas, porque ele acompanha ali mais de perto, né? Ele assina os livros de prestação de contas, então ele está muito próximo da gestão. Mas, de fato, quem aprova as contas de um condomínio são os condôminos em assembleia de prestação de contas. Tá, então assim, os condôminos eles aprovam. E se de repente nós tivermos uma reprovação da prestação de contas daquele síndico? O que acontece a partir disso? Ele pode, por exemplo, apresentar novamente essas contas para aprovação em assembleia? Ele pode e ele deve apresentar novamente, né? O gestor de um condomínio, ele cuida de toda essa movimentação financeira durante o período já definido. Ele leva isso para a prestação de contas e ele mostra para os condôminos onde esses recursos foram aplicados. O ideal é que o condômino também não deixe para acompanhar essas contas no dia da assembleia, para conhecer as contas naquele dia. Durante uma assembleia de prestação de contas, é impossível você saber o que houve de movimentação durante um ano inteiro. Então, de repente, tem algo que eu não concordo, tem algo que eu não entendi, tem algo que o próprio conselho fez um alerta para não aprovar, que existe alguma irregularidade praticada. Então, as contas podem ser aprovadas na totalidade, podem ser reprovadas, né? E aí o síndico tem que revisar ou trazer mais esclarecimentos sobre aquela movimentação, ou ela pode ser aprovada com ressalva. Eu aprovo a movimentação, aprovo todo aquele período de gestão, mas faço uma ressalva de algo que eu preciso de uma explicação ou de um esclarecimento maior. E aí a gente, continuando acerca da prestação de contas, qual é o erro mais comum que você vê ali que os síndicos cometem na hora de fazer essa prestação de contas? Eu acho que não é na prestação de contas em si, não é na apresentação das contas em uma assembleia, mas no acompanhamento dessas contas durante um ano. O síndico, a partir do momento que ele foi eleito e ele torna-se o gestor daquele condomínio, de toda aquela movimentação financeira, ele tem que vir acompanhando isso mensalmente, diariamente, né? Ele faz um planejamento, ele executa, ele faz pagamentos, às vezes aquém ou além do que foi previsto.
E ele tem que ir acompanhando isso com a administradora no mês a mês. As contas estão dentro do que foi planejado? Se eu faço uma projeção até o final do ano, eu vou conseguir fechar o ano dentro do planejamento que eu fiz? Se ele traz isso muito bem organizado, com uma atenção devida para essas contas, ele fecha o ano dentro do que vocês têm de programação. Pode extrapolar por algum motivo específico, mas é justificável. Os moradores foram informados disso durante o processo, na ocorrência disso, né? Existiu alguma necessidade de utilização do fundo de reserva, chamei uma assembleia para isso, deixei isso muito claro, isso foi aprovado. Se você traz isso durante o ano com processos muito bem definidos, com ações muito claras, numa prestação de contas não há dúvida. E o reprovar as contas também tem que ter um cuidado de que não é o eu não concordo com uma ação, né? O síndico comprou uma coisa, eu compraria outra, mas ele foi o gestor, ele foi eleito por todos para fazer a gestão em nome de todos. Então, não aprovar as contas é se tem uma irregularidade que eu encontrei em algum ponto, se tem algo que me chamou a atenção, que merece um esclarecimento maior, né? Então, acho que trazer esse cuidado com a análise de contas durante um ano inteiro, levar informação aos condôminos durante um ano inteiro, traz muita tranquilidade para fazer uma prestação de contas segura. Ô, Cláudia, e considerando que o síndico e a administradora, eles devem caminhar juntos, nessa questão das contas mensais, por exemplo, se a administradora percebe que está havendo ali uma invasão, extrapolando, digamos assim, a taxa de manutenção que é destinada, né? Então, você faz a prestação de contas e destina os valores para cada situação do condomínio. Então, de repente, o síndico ele extrapolou naquele mês. Ele tinha, por exemplo, uma destinação de R$3.000 e ele gastou 5. A administradora, ela deve sinalizar isso para o síndico, ela deve tentar trazer esse equilíbrio para que o síndico caminhe bem na questão das contas e não sobrecarregue o financeiro do condomínio? Ela alerta isso, Carol, e não é especificamente em um mês. A gente analisa essas contas, nós seguimos com um comparativo de previsto realizado. Então, um mês ele não teve manutenção, ele usou menos que o valor previsto. No mês seguinte, teve uma necessidade maior, ele aplicou um pouco mais. Não quer dizer que ele vai extrapolar isso todos os anos e vai fechar o ano com uma conta negativa nessa rúbrica. E a previsão orçamentária também, ela é feita para que a gente liste todos os compromissos que o condomínio tem assumidos de pagamento mensal, tem contratos que rodam já com pagamento pré-estabelecido mensalmente, né? A gente tem algumas ações que são previstas, um planejamento, um plano de manutenção que é bem estruturado. Então, nós listamos tudo isso para que a gente consiga formar um valor de taxa de condomínio. Qual é a taxa do seu condomínio hoje? Posso considerar X valor? Então, isso não é feito no escuro, não é um valor aleatório, né? A taxa de condomínio é definida a partir de uma previsão orçamentária. Não quer dizer que aquilo vai ser exatamente o valor aplicado, mas ele vai ficar muito próximo se a gente faz uma previsão muito bem feita. Então, a gente vai estudar isso, considerar todos os contratos, quando eles vencem, quando eles são renovados, que índice você tem de renovação, a gente projeta isso à frente, traz isso para uma previsão orçamentária bem estudada, bem estruturada, e ela é suficiente ou deve ser suficiente para o síndico manter um ano de manutenção e de investimento em um condomínio, seguindo um planejamento bem feito. Então, pensando, vamos lá, eu estou me preparando como síndica para apresentar essa prestação de contas para os moradores. Como que o síndico deve se organizar para essa assembleia? Fazer esse estudo durante todo o período. Trazer isso mês a mês acompanhado pelo síndico. Se ele traz isso mês a mês, se ele está dentro do que foi programado, ou mesmo que haja uma exceção, se ele levou isso aos moradores, se todos têm conhecimento claro do que está sendo feito, a prestação de contas nada mais é do que transformar ou transferir toda essa movimentação financeira para uma apresentação
e que os condôminos entendam que tudo isso foi feito de fato, foi aplicado da melhor forma e não há irregularidade, não há o que trazer como uma desconfiança disso, né? O síndico é eleito como gestor, faz a gestão em nome de todos, tem a responsabilidade de manter essa gestão corretamente, de agir corretamente, e traz isso como uma explicação, como o que foi a movimentação financeira desse período para uma aprovação. E o morador, por exemplo, o morador tem dúvida daquela prestação de contas, ele pode solicitar um documento? Ele pode e deve acompanhar as contas do condomínio no dia a dia. Não há como chegar numa assembleia, como a gente já falou aqui, e pedir ou conseguir entender o que aconteceu durante o ano inteiro, ver todas as notas, todos os pagamentos, toda a movimentação durante um horário de assembleia. Aquele horário de assembleia de prestação de contas é para entender o que foi a evolução financeira daquele período. Mas o acompanhamento ele tem que fazer no dia a dia. E não é por desconfiança, é para ele entender se está seguindo um planejamento que ele gostaria, se está dentro do que foi programado, se ele entende a prestação de contas, se ele tem uma opinião a dar, se ele tem uma sugestão de para onde o condomínio deve avançar, né? E cuidar do que é patrimônio mesmo de todo mundo. Hoje nós temos ainda, ou temos administradoras, ou condomínios mesmo, né, que preferem seguir com material físico, pasta de prestação de contas impressa. Os condôminos podem agendar com síndicos para acompanhar todo esse material, para entender onde foi aplicado o recurso. Temos as pastas digitais, então tudo isso eletronicamente é muito fácil do condômino acompanhar no dia a dia. Ele tem acesso a documentos, ele tem acesso a contas, ele enxerga ali no dia a dia onde o recurso é aplicado, ele sabe se tem uma sobra de valor, se ele pode entrar em contato com o síndico para, de repente, propor algo que seria bom para o condomínio. Então, é o acompanhar o dia a dia, é ter acesso sim. E é muito bom o condômino que se interessa e acompanha as contas do condomínio. Eu acho que o condômino que entende a importância dele ali no papel, como um todo, do condomínio, que participa, que acompanha mensalmente essas contas, facilita muito no final. Porque tem condômino que vai para a assembleia, não sabe nem o que aconteceu durante o ano. Tem outros que não se interessam pela assembleia e aí gera-se todo aquele ruído dentro do condomínio. Então, essa participação ela é muito importante para o desenvolvimento do condomínio como um todo. Cláudia, e agora a gente vai partir para um outro ponto. Vai ser as perguntas ping-pong. Então, tem que ser bem jogo rápido. Perguntei e você responde. Preparada? Vamos lá. Então, vamos lá. A prestação de contas, ela pode ser reprovada? Ela pode ser reprovada. Ela pode ser aprovada, reprovada ou aprovada com ressalva. Os moradores, eles podem ter acesso à inadimplência do condomínio? Podem ter acesso. Eles podem ter acesso a toda movimentação, toda situação financeira do condomínio. Da mesma forma que eles podem e devem ter acesso a tudo que foi aplicado, também podem ter acesso à inadimplência acumulada, ao que faltou de recurso para entrar no condomínio. E a prestação de contas, ela pode ser só na modalidade presencial ou também na online? Pode ser online. Hoje temos alguns formatos de assembleia. Temos a assembleia online estática, né? A assembleia que a gente deixa lá aberta por um período. Temos a assembleia virtual, que é o mesmo formato da assembleia presencial. Todos entram numa videoconferência, tem voz, tem explicação ali clara, tem slide que a gente faz de apresentação. Então, toda a movimentação, toda a apresentação que é feita hoje de forma física tem também outros formatos e o tema prestação de contas pode ser levado nesses formatos também. Cláudia, e considerando que nós temos ali o morador, o síndico, qual o conselho que você pode deixar para ambos? Eu acho que é participar sempre. Participar o morador de todas as decisões, participar das assembleias, entender como funciona o condomínio dele, o que é possível construir para aquele condomínio, organizar para aquele condomínio, criar um planejamento com participação de quanto mais condôminos melhor, né, para ter a representação ou
ter o condomínio representado por um número maior de moradores. E o síndico, a mesma forma. Eu acho que é ouvir os condôminos, entender qual é o desejo da maioria, o que cabe ser implantado naquela coletividade, para que siga uma gestão sempre melhor, mais harmoniosa entre síndicos e condôminos, e mais positiva, né? Que traga melhoria, que traga investimento para os condomínios e sempre com muita segurança. Cláudia, obrigada por esse bate-papo tão esclarecedor. Foi uma aula e um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que os nossos condomínios temos muito a levar de informação sempre, a contribuir com os condomínios. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Essa foi a nossa primeira conversa de condomínio, um espaço destinado para informar e esclarecer dúvidas da vida em condomínio. Muito obrigada e até a próxima!